Se o acusam de tendência, é quem o acusou de tendência. Foi feito ainda com a ingenuidade e com a paixão de quem não esperava nada em troca. Nasceu de uma conversa de 4 amigos que nos juntávamos muitas vezes a falar sobre muita coisa, e nasceu de eu ter crescido a ver o jornal O Clarim fixado no escritório de minha casa. Desde 1953, o meu tio Manel colaborava com o Padre Babo no Clarim. Tinha a ver um pouco com a história da guerra colonial e haver interligação entre os residentes e os que iam para fora e aos imigrantes, ao princípio da imigração em Ilha dos Vinhos. O Clarim tentava cobrir, imitar, ao fim e ao cabo, aquilo que os órgãos de comunicação social fazem, que é detectar os momentos altos da sociedade, e nós fazíamos à escala local. Nós sentíamos que havia uma falta de informação e, inclusive, de crítica em relação ao poder instituído, e éramos 4 amigos jovens, acabadinhos de casar, que resolvemos pegar no título. Clarim era uma ideia romântica de ter para si um meio de comunicação, um jornal. Na altura era o meio de comunicação local por excelência, embora já houvesse rádios locais. Mas o Clarim era uma coisa material, era uma coisa que passava de mão em mão, que se lia nos cafés, que se lia nos jornais, para onde as pessoas escreviam cartas, ainda se escrevia cartas, e para onde mandavam fotografias. O tempo em que se está propriamente a trabalhar é mais reduzido do que aquele em que se está a sonhar as coisas. Foi um momento crítico no bom sentido, da história da Arruda. Houve ali uma mudança, uma perspectiva de crescimento. Nós queríamos fazer parte disso. O Clarim nasceu ou renasceu pela necessidade de pôr por escrito a informação que se passava no concelho. E quando fomos buscar o Clarim, fomos buscar exatamente, não havia hoje, o que há hoje, a ferramenta do telemóvel, e portanto fomos tentar ir buscar um jornal que fosse muito só nosso, só da Ruda. E foi isso que nos motivou a ir buscar o Clarim. Foi uma tentativa de dotar a Ruda, naquela época, de um meio de comunicação como havia noutras terras pequenas. Era um jornal local. De certa maneira era o espelho daquela época. As pessoas gostavam de se ver no Clarim, gostavam de ver os acontecimentos da sua terra no jornal. Não havia nenhum jornal que se debatesse sobre Maria Fava, ou sobre o vinho do Bento, ou sobre os problemas corriqueiros da Arruda. Sempre que o Clarim saía, havia alguns temas de conversa de café, claro, porque nós tínhamos ido tocar em assuntos que são só nossos, que são daqui, mas que são assuntos que batiam nas pessoas diariamente. E, portanto, eram assuntos que interessavam ao diz que diz, à conversa de café do rodense. Procurávamos, sobretudo, acompanhar o que seriam os grandes acontecimentos locais, não é? Ou os pequenos acontecimentos nacionais, que são os grandes acontecimentos locais. As inaugurações das obras, as remodelações das instituições sociais, a abertura de alguns negócios, o surgimento também de algumas urbanizações que acabariam por ser as primeiras, e que acabariam por marcar também o desenvolvimento urbano da vila. A mudança também no cenário político, no sentido de alteração dos autarcas e também a impressão de novos ritmos na vida social por causa dessas alterações. Só não escrevia no Clarim quem não queria. Ou então deixava o ónus de escrever para os outros para depois se vir invocado de vítimas. Toda a gente sempre teve o espaço aberto e disponível. As várias opiniões. Estou a falar da politiqueirice de cada terra. Uma boa reação, era uma reação de expectativa até, quando nós nos atrasávamos a sair, havia várias pessoas em demanda à procura do dia de saída, porque era sempre a dupla perspectiva. Umas pessoas que queriam saber o que é que se tinham ficado bem na fotografia, se nós dizíamos bem delas, o que é que tinha acontecido no baile de finalistas, o que é que tinha acontecido, não sei o quê, e as outras pessoas que estavam à espera de apanhar as entrelinhas do que nós tínhamos escrito para nos criticarem. Tínhamos
o retorno da parte dos abudenses e que achavam que, portanto, ou demonstravam muito interesse e quando é que sai, o que é que façam isto, façam aquilo, façam aquilo outro. Era bom até que as pessoas discutissem e as diversas interpretações que faziam muitas vezes aquilo que liam. Após a saída do Clarim havia algum debate dos assuntos que eram publicados. O jornal era para a Ruda, portanto só fazia sentido quando estava orientado para essa finalidade. Não tinha qualquer ambição de dar notícias nacionais ou de enquadramento da sociedade. Portanto, só tinha realmente interesse em ligar aos valores locais, às freguesias da Ruda, aos lugares, às pequenas coletividades, às pequenas empresas. Portanto, de certa forma, procurava aqueles nichos que não têm voz noutros meios de comunicação social, não é? Era uma experiência, aquilo era tudo novo para nós. Nenhum de nós tinha experiência editorial e muito menos jornalística. Mas eram uns tempos desafiantes, eram uns tempos interessantes. Havia alguma disponibilidade para implementar este tipo de projetos, coisa que hoje em dia não é possível. Nessa altura o que se passava no Clarim era tentar ter uma estrutura minimamente organizada, com pessoas que não tinham muita experiência de trabalho nesta área e tentar fazer disso um jornal com uma aparência profissional, com pessoas que eram ao fim e ao cabo amadoras e com contributos voluntários, não pagos, etc. Portanto, com trabalho voluntário, fazer um jornal que saía com uma aparência profissional e que tinha da sociedade também uma exigência profissional, como se de um órgão de comunicação social a sério se tratasse. Havia o convívio também durante a feitura, porque a própria forma de montar o Clarim fazia com que houvesse alguém que estivesse ao computador a paginar, com textos já batidos e a distribuí-los pelas páginas. Como nós trabalhávamos todos durante o dia, aquilo era sempre um trabalho feito à noite, seria extremamente ingrato alguém estar sozinho a fazer um determinado trabalho, não é? Portanto, em companhia a coisa tornava-se muito mais motivadora. Que cada número era um desafio novo, era uma coisa nova. Não havia nada nessa altura. Tudo era escrito à máquina, tudo era montado numa mesa de offset, as fotografias eram recortadas, os artigos eram recortados, portanto passámos noites de galhofa espetaculares a trabalhar e a montar para ir levarmos às 7 da manhã o jornal para a tipografia para a Alhandra, para ser impresso, para sair no dia a seguir. E, portanto, foi um momento muito rico da nossa vida. A redação, não era redação nenhuma, era na minha cozinha. Nós nos reuníamos, levávamos uns textos e íamos para Rio Maior. Na altura, a paginação era feita numas máquinas esquisitíssimas, em que as pessoas metiam os que batiam os textos. Não me recordo qual era o termo técnico. Metiam a cabeça lá na máquina de fazer os fotolitos, depois fazia-se os fotolitos, levava-se as fotografias, fazia-se os fotolitos à parte, era montado numa mesa de luz, só depois é que faziam o fotolito final e a impressão. E faziam umas linhas de texto em chumbo e compunha aquilo tudo com espaçamento e depois dispunha numa prensa e essa prensa depois era posta na máquina e o papel lá passava e saía ao jornal. A partir de determinada altura descobri que era possível usar um computador para paginar o jornal, para fazer trabalho gráfico e lá consegui convencer o grupo a investir no computador e em algum software que se arranjou entretanto e a partir daí começámos a ser nós a compor o jornal, a fazer isso. E essa parte aí foi gira, era a parte que eu mais gostava, era da fotografia, da composição. Na altura era um equipamento XPTO, que agora dá vontade de vir, porque era um computador, um 386 SX, com 40 de disco, 40 megabytes, expansível até 80 e 2 megabytes de RAM, expansível até 4 megabytes. E já era na altura uma grande máquina, não é? Nestas 4 pessoas, 4 personalidades completamente diferentes.
havia os mais, digamos, com uma tendência mais mediática, mais explosiva, e havia aqueles que queriam fazer um trabalho mais nos cânones do jornalismo, e depois cada um também tinha o seu interesse, digamos assim, que tinha a ver com os seus gostos pessoais e interesses pessoais, e eu, por formação, também tentei tratar das coisas da história do património no jornal. E, portanto, éramos nós os quatro, não havia nenhuma função específica de ninguém, havia um grupo de amigos que trabalhava. Claramente que o Augusto, sendo o nosso fotógrafo de eleição e sendo um homem com muito jeito para a fotografia e um grande artista, era o grande fotógrafo. Também nós todos tirámos uma outra fotografia por acaso. O Zé, por uma questão até de feitio e de tempo, dedicava-se muito mais às reportagens, mas na verdade fazíamos tudo fazíamos. A primeira fase foi eu, depois foi o Augusto Pinheiro, na segunda fase como diretor interino. Depois houve ali um vazio em que foi o Jorge Cunha, que acabou por dar o nome, mas nunca assumiu muito a direção, acabou por sempre haver ali uma direção oculta, não é? Continuava-se a fazer o jornal, havia um diretor, mas com pouco poder editorial. Depois, eu acho que é a terceira fase, passa a ser o Filipe Rogério, que já é na fase final. Foi importante para mim para experimentar uma coisa que estava cá e que eu tinha vontade de fazer. Eu tinha 27 anos, 28 anos e, portanto, é naquela altura em que deixamos de ser miúdos e passamos a ser senhores. E que queremos agarrar as oportunidades de demonstrar à sociedade que temos capacidades de intervir socialmente, civicamente, e que temos coisas para partilhar com os outros. Isto parece muito romântico, mas é claro, eu hoje, passados 25 anos, já vejo o mundo de uma maneira um bocadinho diferente, mas reconheço em mim essa ingenuidade e essa paixão nesse tempo. Tínhamos a consciência de que iria ficar um registro de coisas relevantes e de coisas completamente irrelevantes. Isso é óbvio. Tudo o que é publicado, tudo o que é texto, na sua generalidade, seja imagem, é sempre um registro para a posteridade, seja de que forma for. Irrelevante, ou muito ou pouco, não interessa. Claro que tínhamos essa consciência. Uns mais empenhados e com mais consciência disso, talvez a última direção mais preparada, mais consciente, menos voluntariosa. É um tempo de cidadania pura, porque apesar de o Clarim juridicamente ser uma empresa, nunca foi encarado como uma empresa, foi sempre encarado como uma associação, uma cooperativa. Ninguém retirou, antes pelo contrário, qualquer lucro do Clarim. Ninguém ganhou, como imaginarão, um jornal local nos anos 90 não era para dar dinheiro propriamente. E foi um divertimento e foi uma exercitação da nossa cidadania. Pronto, cada um na fusão das tais 4 personalidades que eram bastante diferentes, mas que tinham pontos em comum e a gente entendia-se. Uma família só existe porquê? Porque há comunicação, porque há elos de contacto, há elos de união e há formas de viver e formas de pensar que são comuns. Não tem que ser semelhantes, nem tem que ser para o mesmo lado. Há famílias onde há sportinguistas, benfiquistas a viver muito bem, há famílias onde há gente de esquerda e gente de direita a viver muito bem, portanto não estamos a falar de famílias, não é assim. Mas porquê que essas pessoas vivem bem com cores diferentes e com opiniões diferentes? Porque são uma família, porque falam, porque conversam. Portanto, para mim é fundamental numa comunidade, maior, mais pequena, que seja, haver diálogo e haver informação. O que as pessoas fazem com essa informação é com as pessoas. Agora, se houver informação, pelo menos nós temos uma coisa certa. Há um canal de comunicação, há um elo que nos liga uns aos outros. Era um espaço aberto, portanto, às opiniões. É evidente que havia determinadas situações que nós não censurávamos, dizia, isto tem interesse, não tem interesse, façam, não façam. Mas quase tudo o que nos chegou foi publicado
com mais ajuste daqui ou menos ajuste dali, quase tudo foi publicado. O Clarim era de certa forma, era o espelho das sociedades e as pessoas gostavam de se ver no Clarim. Nós experimentámos isso, quer dizer, publicar os artigos de pessoas que nunca tinham tido a oportunidade de ter a sua voz escutada. Às vezes os poetas, tanto as pequenas pessoas que não tinham outro meio de comunicação, nós sentíamos que tinham imenso orgulho, imensa vaidade quando conseguiam aparecer e ver a sua voz, as suas fotografias publicadas, as suas notícias publicadas, portanto, num objeto material que acabava por circular por toda a comunidade e todas as pessoas tinham muito orgulho nisso. Não é? E, portanto, toda a gente escreve o que quer, toda a gente escreve sem responsabilidade, coisa que antes num jornal isso não acontecia. Quando se fazia um artigo num jornal, era pôr o pescoço no cepo. Houve pessoas ímpares nesta terra e que, esses sim, sempre achei que eram verdadeiros entusiastas. Um deles era o professor Zé Lourenço. Outra pessoa extremamente importante é o Mário Costa, que já falecido, que foi uma pessoa que realmente tinha um entusiasmo fantástico e gostava imenso de literatura e poesia, entre outros. Eu não me quero esquecer aqui de ninguém, mas sobretudo estes dois. Sim, sobretudo estes dois colaboradores foram muito importantes. Tínhamos que fazer a gestão também dos interesses, porque também qualquer órgão de comunicação tem que fazer essa gestão, e nós sentíamos que a sociedade tinha sempre também interesses contraditórios. As pessoas gostavam de usar, precisavam, e sentiam que o Clarim podia ser a voz de certas inquietações, e às vezes faziam-no por escrito, chamavam a nossa atenção para determinados assuntos. Era uma maneira também de dar um grito sobre algumas inquietações que havia na sociedade, seja para defender o património, para defender alguns aspectos económicos, para falar das estradas que tinham buracos. Portanto, todas as inquietações que esta vila, esta sociedade, este concelho tinha, acabavam por passar pelo Clarim. Víamos coisas estranhas de alguns sujeitos, com autênticas laudas e laudas de coisas que não interessavam nada para a nossa realidade e para a realidade da Terra. E muitas vezes tínhamos que filtrar e até pedir às pessoas: não nos mandem tanta coisa, porque não é possível publicarmos, até porque não está fora do contexto e tudo isso. O critério era dar a voz a quem quisesse ter, não é? Dentro de determinados limites, como é evidente. Presumo que o arquivo do professor Zé Lourenço se tenha mantido e que alguém tenha mantido, porque ele fazia um registro minucioso do desenvolvimento atlético das equipas que ele treinava. Ele tocava várias modalidades, desde o atletismo ao futsal, foi um grande impulsionador ao futebol, e ele tinha um registro meticuloso das coisas e fazia questão de publicar e nunca queria deixar ninguém de fora. E às vezes eu penso: professor, isto são 100 e tal miúdos, não faz mal, pai, publica todos. Pronto, está bem, vai lá uma listagem. Mas era, e ele sentia amor por isso. Ele era um apaixonado mesmo por isso e gostava mesmo. Tenho saudades do professor Zé Lourenço. O Clarim sai da cozinha, salvo erro, já no ano 1991, ora, deve ter sido em fevereiro, março de 91. Vai para uma sede que foi feita onde é agora o átrio. Esta edição do Clarim é de julho de 99 e diz que o hospital, a obra do Hospital da Misericórdia, que fica aqui no centro da vila, diz que estava a superar as últimas dificuldades. Em 1999, portanto faz agora 25 anos. Nesta altura também era notícia o Externato Irene Lisboa, que comemorava 25 anos de existência, e a paróquia estava a restaurar obras quinhentistas. Portanto,
tudo coisa. Este jornal é bastante elucidativo do que se passava na altura. Na altura também se falava da importância de fazer o debate da zona antiga sobre o futuro da zona antiga, do centro histórico. Portanto, qualquer um destes temas ainda é pertinente, não é? E atual, 25 anos depois. Cheguei a ter uma coisa caricata de uma vez receber uma carta de uma conselhia de um partido a exigir que eu retirasse a fotografia da primeira página e que substituísse por outra. Escrito. E aparecem 2 sujeitos, assim com um ar a exigir, porque tinha sido uma afronta, porque na fotografia da primeira página não apareciam os responsáveis, acho eu, na altura. E eu pergunto, mas há algum problema com o conteúdo? Aquilo não corresponde à verdade? Não, o conteúdo está todo bem, é a fotografia que... Então os senhores pagam e eu substituo, nem pensar. Ok, pronto. Mas a partir daí parece que ficou ali, e houve quem escrevesse umas coisas no Clarim depois disso. Fizemos várias tentativas para profissionalizar, para ter, sei lá, um redator principal, e de certa forma conseguimos ter, pela abnegação do Mário Costa, que foi durante muito tempo um profissional praticamente devotado também ao jornal e que produzia imenso, uma pessoa que acabava por completar todas as funções do jornal, porque estava desempregado na altura, e nós tínhamos como uma pessoa muito abnegada e que gostava muito de colaborar com o jornal. O Peixinho esteve sempre lá e foi espicaçado aqui. Eu casei no Clarim. Eu era diretor do Clarim quando casei. Era diretor do Clarim quando comprei e restaurei uma casa. E era diretor do Clarim quando nasceu o meu primeiro filho. E quando nasceu o meu primeiro filho, que foi em julho de 2000, eu comecei a fazer falta em casa. E comecei a sentir em casa uma oposição que não tinha antes. Do tipo, tantas noites, e é preciso ir tantas vezes, e ele chora, e eu estou sozinha, e por aí fora. E isso acabou por ir fazendo com que eu fosse fazendo um balanço, igualmente com o Nuno, porque o Zé, que é o meu filho, e o Diogo, que é o filho do Nuno, são da mesma idade. E nós um dia, lembro-me de falarmos os dois e dizer, pá, isto está a ficar complicado. Está a ficar complicado. Relembro a experiência com muito saudade e com muito entusiasmo, e tenho pensado várias vezes retomar esse projeto. Eu acho que faria falta um Clarim digital, ou com outro nome que queiram chamar. Era muito enriquecedor para a comunidade da Ruda. Era espetacular para os jovens. Porque para vocês jovens perceberem quem é o Pedro, quem é o Zé, quem é o Manel, quem é o Joaquim, quem é o Francisco, a história deles, o que é que eles fizeram, quem são, quem não são, não é para que vocês tenham nem inveja, nem vaidade, é apenas para vocês perceberem que a vossa vida é feita de uma história de alguém que vos precedeu, e que isso enriquece-vos a todos, como nos enriquece a nós, mais velhos, ver vocês mais jovens agora a evoluir. Isso só se consegue com informação. E eu sou um sorvedor de informação técnica e não só, e portanto, se me falarem nisso, eu estou 100% disponível e 100% carente que um jornal digital da Ruda, sério, bem feito, tinha todo o sentido.